paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Vamos neste momento estar ministrando a palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo... Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Acabamos de ler no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 7 até o versículo de número 12, a mensagem que iremos ministrar nessa noite: a igreja que Deus quer, baseado em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, iremos ministrar uma mensagem que traz por tema a igreja que Deus quer. Nos tempos atuais, existe uma variedade quase infinita de igreja. Isto é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas e grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, nos diz que a multiforme graça de Deus está agindo em nosso meio. Contudo, isso pode ser perigoso ou confuso, pois como vou saber qual igreja está correta? Para isso, sabemos que a Bíblia é a regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. No tempo do apóstolo Paulo, ele também enfrentou desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Paulo escrevia e viajava pelas comunidades cristãs, ensinando a palavra de Deus, para que não estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Ao visitar a igreja em Troade, Paulo prestou serviços pastorais àquela comunidade, que Paulo afirmava ser uma porta que Deus abriu para ele, segundo está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Troade também parecia ser um lugar de passagem, conforme está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 11, e Atos, capítulo 20, versículo de número 5.
ou local estratégico para as demais viagens missionárias. Talvez Paulo tivesse ali uma casa ou um local de pousada onde deixava roupas e livros, segundo está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13. Mas o mais importante é que nesta viagem a Troade aconteceu um fato muito marcante, que foi a ressurreição do jovem Eutico. Este milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha liberdade para agir. Com algumas informações no texto sobre esta igreja, podemos aprender o que Deus quer de sua igreja. Como vamos nesta mensagem aprender como é a igreja que Deus quer? Nós vamos nesta mensagem de hoje estar refletindo nas sequências de fatos ocorridos na igreja de Troade e aprender como é a igreja que Deus quer. Então a mensagem que estarei ministrando aqui nesta noite é a seguinte mensagem: a igreja que Deus quer. Primeira característica da igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. O versículo 7, a parte A do versículo 7 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vai nos dizer assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Podemos entender nesse versículo de número 7, parte A, que a igreja em Troade se reunia no primeiro dia da semana, como de costume aos novos cristãos, que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. Aqueles irmãos estavam ali com um propósito único, que era a adoração. Deus, ele quer uma igreja. Deus quer uma igreja que o adore, pois vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e versículo de número 24. Então, quando você for à igreja, adore ao Senhor com todo o seu coração, porque não podemos ir à igreja somente por costume ou para cumprir um ritual religioso. Também não devemos frequentar a igreja como se fosse um clube social. O culto, entenda isso aqui, o culto é a hora e lugar de adoração. Muitas comunidades são tão ativistas que quase não sobra tempo para esta adoração íntima com o Senhor da igreja. Deus, entende isso aqui, Deus não quer festas, passeios, retiros, encontros e outras atividades que tanto procuramos. O que Deus quer é adoração.
Eu vou dizer de novo: o que Deus quer é adoração. Tudo na igreja é válido se for feito para adorar a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Agora eu te pergunto, você que está me ouvindo, você tem adorado a Deus verdadeiramente? Esqueça tudo e reserve um tempo para adorar a Deus. Então, a primeira característica da igreja que Deus quer é uma igreja que o adore verdadeiramente. Segunda característica da igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Atos capítulo 20, versículo 7, parte B, diz assim: Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato exortava-os e prolongava o discurso até meia-noite. A igreja em Troade gostava de ouvir pregação. A Bíblia vai nos dizer que Paulo demorou a pregação deste dia para aproveitar mais tempo junto com os irmãos. Mesmo assim, a comunidade estava atenta à mensagem. Nos dias ordienos, vemos igrejas onde a pregação fica para o final do culto e quase não sobra tempo. Muitos saem do templo na hora da mensagem, outros conversam o tempo todo e não conseguem prestar atenção. Por outro lado, os pregadores precisam se esmerar a cada dia mais na palavra do Senhor para ministrar com autoridade para a igreja. Mas escute isso aqui: Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. E não coloque outras atividades, como música e qualquer outra coisa, em primeiro lugar em seu culto. Quando a igreja tem a pregação como centro do culto, tudo o mais, principalmente a adoração musical e a oração, se tornam mais profundos e verdadeiros. Quem não gosta de pregação é incrédulo. Quem não gosta de pregação é incrédulo, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você gosta de ouvir pregações? Você gosta de ouvir pregações? Aprenda a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Segunda característica da igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Terceira característica da igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja que seja luz do mundo. Olha o versículo 8 de Atos capítulo 20. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. O local onde a igreja de Troade estava reunida era embelezado
pela presença de muitas pessoas e talvez tenham vindo de suas casas trazendo suas lamparinas. Por isso havia tantas lâmpadas no local. Provavelmente cada crente sabia que precisava levar sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que ficasse tão bonito, marcando a memória do escritor do texto e de todos que por ali passassem. Jesus disse que a igreja é a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo de número 14. E cada cristão deve manter sua luz acesa para iluminar, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Essa luz é a vida de cada membro da igreja, seu testemunho de vida e espiritualidade. Escute isso aqui: de nada adianta construir templos faraônicos se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. A igreja pode ser grande, rica e muito organizada, mas se cada membro não trouxer sua luz, ou seja, dar testemunho de vida lá fora e dentro da igreja, ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor. Agora eu pergunto para você que está ouvindo, para nós que estamos ouvindo: você tem levado sua lâmpada à igreja ou sua luz está apagada? Dê testemunho de vida e seja um cristão fervoroso. Terceira característica da igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja que seja luz do mundo. Quarta característica da igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Deus quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Atos capítulo 20, versículo 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Mesmo uma igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas. A igreja em Troade estava cheia naquela noite e talvez por isso um jovem chamado Eutico sentou na janela do salão que estava no terceiro andar. Como Paulo estava demorando a pregação, Eutico deu uma pescada e por isso caiu da janela do terceiro andar ao chão, sendo encontrado morto. O culto parou
Muitos devem ter se apavorado e chorado, pensando que a reunião havia acabado de maneira trágica. O eu do Eutico é muito comum em nossas igrejas atualmente. Muitos jovens ficam pelos corredores e bancos dos fundos da igreja, mas Deus quer uma igreja que cuide de sua juventude, uma comunidade onde os jovens estão lá na frente da igreja e não atrás, marcada por um culto vibrante, onde ninguém consegue dormir. Deus não quer uma igreja preguiçosa, que dorme quando deve estar trabalhando. O Senhor da igreja quer um povo vivo e fervoroso, não uma igreja morna, segundo está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e versículo de número 16. Em nossas igrejas existem muitos jovens caindo pelas janelas para o mundo. Por isso precisamos buscar ser uma igreja viva e acordada para o que acontece ao seu redor. Quando você vir um irmão dormindo espiritualmente e em cima do muro, não o deixe quieto, faça a sua parte pelo menos, o mantendo acordado e dê-lhe mão para que saia de cima do muro. Agora uma pergunta para você que está ouvindo esta mensagem: você está acordado ou ainda está em cima do muro? Acorde, levante, saia de cima do muro. Quarta característica da igreja que Deus quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Quinta característica da igreja que Deus quer. Quinta característica da igreja que Deus quer. Atos capítulo 20, versículo 9 diz assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então Deus, Ele quer uma igreja que abrace os mortos com amor. Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Podemos ver no versículo 9 de Atos capítulo 20: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. A reação de Paulo para com o Eutico não foi de reprovação à sua indolência. Paulo desceu as escadas e, ao ver o jovem morto no chão, abaixou até ele, o abraçou com amor e falou palavras de fé para os irmãos. Por causa deste amor e deste abraço caloroso, o jovem ressuscitou. Certa vez, ouvi alguém dizer que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Fico triste com isso. Realmente há muitos novos convertidos morrendo sem um abraço em nossas igrejas. Um abraço pode curar. O amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor. Segundo está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro
que o fez ressuscitá-lo. E este mesmo amor impulsionava os apóstolos para curar vidas. Em momento algum, Paulo disse: ele morreu, e sim que a vida nele está. Precisamos fazer como Paulo e não anunciar a desgraça do irmão contando seus defeitos e fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus esteja em sua vida e se levante para continuar adorando a Deus. A igreja precisa abraçar seus mortos. Existem vidas saindo das igrejas sem receber uma palavra, uma visita ou telefonema de um irmão para saber como está. Precisamos fazer como Paulo e parar tudo para descer, nos abaixar se for preciso e abraçar aqueles que estão caindo, que estão caídos. Você tem procurado as pessoas que estão fracas em sua igreja? Ame aos irmãos da igreja, principalmente os que estão caídos. Quinta característica da igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. Sexta característica da igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Olha o versículo 9. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. O culto que teria acabado tragicamente foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada àquela igreja. Paulo também empolgou e continuou sua pregação, e depois do culto continuou sua viagem. A ceia do Senhor é algo muito sério, é uma ordenança de Jesus para a sua igreja, segundo está escrito em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Ninguém pode perder a ceia por motivos banais. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 27 ao versículo de número 32. Do mesmo modo, não podemos perder a comunhão com os irmãos. Para isso, precisamos aprender a perdoar cada dia mais. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 18. Muitas igrejas estão banalizando a ceia do Senhor. O culto de ceia é um momento especial para toda a igreja. Muitos crentes deixam de ir à Santa Ceia por quaisquer motivos, e outros ainda vão sem se preparar devidamente para este momento. Agora eu lhe pergunto: algo tem te impedido de tomar a ceia do Senhor? Nunca perca sua comunhão com Deus e com os irmãos. Sexta característica da igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que não perde a comunhão. Sexta característica da igreja que Deus quer, para estarmos finalizando esta mensagem de hoje. Deus quer
uma igreja feliz. Sétima característica da igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja feliz. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 9. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O ambiente daquela igreja nunca foi tão leve e alegre. O Espírito Santo, que ressuscitou o jovem, também reavivou todos os irmãos. As luzes permaneceram acesas. Todos cearam com reverência e temor. Provavelmente, até os vizinhos distantes ouviram louvor naquela noite. Tudo isso porque a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Atos capítulo 9, versículo de número 31. Entenda isso aqui: quando a igreja serve ao Senhor com alegria, Salmo 100, verso 1 e 2, Deus opera maravilhas no meio de seu povo. Durante o culto, pessoas que estão doentes, espiritual e emocionalmente, são curadas através do louvor, pregação, oração, um abraço ou um sorriso de um irmão ao ser recebido na porta da igreja. Muitos irmãos cobram um do outro, exigindo uma santidade cética e moralista. Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 23. Isto faz do ambiente da igreja um lugar pesado e sissudo. O pecador não se sente bem em um lugar assim. Por isso a igreja deve promover um clima de acolhimento e paz para receber pessoas que serão ressuscitadas para Deus. Como igreja, precisamos parar de olhar o defeito do irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 fala sobre isso. E aprender a fazer tudo sem murmuração nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. E possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Agora eu lhe pergunto: você é um cristão feliz ou vive reclamando? Faça o que puder para ser feliz em sua igreja. Faça o que puder para ser feliz em sua igreja. Deus quer que sua igreja local seja uma igreja verdadeira. Podemos ver aqui, nesta mensagem de hoje, foi pregado aqui, a igreja que Deus quer. Falamos sobre 7 características da igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja que o adore verdadeiramente. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja onde a pregação
é prioridade. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja que seja luz do mundo. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja que abraça os mortos com amor. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja que não perde a comunhão. A igreja que Deus quer tem que ser uma igreja feliz. A igreja é você. Não adianta ver o que falta nos outros, e sim o que você pode fazer para que sua comunidade seja uma igreja verdadeira. Se você for um crente de verdade, sua igreja também poderá ser uma igreja de maneira que Deus quer. Se você é um líder, procure aplicar isso ao seu grupo ou ministério, para que seja uma igreja como Deus quer. Adore a Deus de todo o seu coração. Vá para o culto somente para celebrar ao Senhor. Priorize a palavra de Deus em sua vida e em todas as reuniões da igreja. Tenha testemunho de vida, não deixando sua lâmpada apagar. Fique vivo, acordado e nunca em cima do muro. Abrace a todos com amor. Não permita que nada impeça sua comunhão com Deus e com os irmãos. Vá para a igreja com alegria em seu coração. Seja um cristão verdadeiro e ajude sua igreja a ser como Deus quer. Eu quero finalizar esta mensagem fazendo uma oração por todos que ouviram, por todos que ainda vão ouvir, e apresentar todos os irmãos que vão ouvir esta mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, nós queremos, Pai, lhe agradecer, em primeiro lugar, por esse grande privilégio, por essa grande honra que o Senhor nos deu, de sermos, Pai, templo e morada do Teu Espírito. Deus, eu quero te pedir nesta oportunidade, venha tirar da nossa vida o que precisa ser tirado, e venha colocar em nós aquilo que precisa ser colocado. Deus, que nós possamos, Senhor, ser uma igreja que o Senhor quer, que possamos andar, que possamos viver no centro da sua vontade. Nos ajude, Deus, a ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. É o que eu lhe peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu irmão, fique na paz do Senhor Jesus.